seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Elisa, eu sou míope e bem-vinda ao canal dos míopes. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar a minha história, porque é o primeiro vídeo do canal. Tudo começou. Senta aí que lá vem a história, porque a história é longa. Eu vou tentar falar o mais rápido que eu conseguir, ok? Mas a história é longa. Tudo começou quando eu era muito pequena, hoje eu tenho 31 anos. E quando eu nasci, a minha mãe percebeu que eu era diferente das crianças que ficavam lá no berçário do hospital. Porque toda vez que ela ia lá, eu tava com o olho fechado, né? E aí também ela descobriu que quando ela me colocava no quarto, ela descobriu que quando ela me colocava no quarto, quando tava tudo escuro, aí eu abri o olhão. Olhão, que eu não tenho olhão, né? Eu tenho um olho pequeno. Aí, aí o que aconteceu? Ela chamou os médicos e disse assim, gente, o que acontece com a minha filha? Por que isso acontece? Aí os médicos falaram assim que eu ficava chorando muito quando acendia a luz, porque eu tinha os olhos muito claros. Vou mostrar meu olho pra vocês. Atenção, hein? Mas quando eu nasci era meio que azul. Era bem forte o azul. Então, aí passou-se um tempo e a minha mãe viu que aquilo não mudava, que aquilo não melhorava. E ela começou a levar eu em alguns médicos. E eu tinha muita conjuntivite, muita conjuntivite. Hoje eu sei que é porque, muito provavelmente, eu, neném, ficava assim, ó, né? E aí inflamava a conjuntiva, por isso eu tinha conjuntivite. Mas na época os médicos parece que não sabiam disso. E aí me deram muitos colírios, etc, e nunca passava e tal. Até que eu comecei a andar, e aí quando eu comecei a engatinhar. Quando eu comecei a engatinhar e depois andar, eu saía correndo, tipo, e batia nas paredes brancas. Eu tava com a minha mãe andando na rua e batia em poste. Coisas assim. Então a minha mãe começou a perceber que na verdade eu não estava vendo aquilo, entendeu? E aí ela começou mais uma saga de me levar em outros médicos, outros oftalmologistas e pediatra e um monte de coisa para ver se alguém descobria o que aquela criança tinha. Porque de acho que eu saía correndo que nem tonta e batia numa parede branca. Aí, um médico virou pra minha mãe e disse assim, leva ela na faculdade de Mogi das Cruzes, porque lá eles vão conseguir examinar ela. E aí ela fala que foi a cena que ela, tipo, minha mãe conta, fala que ela ficou muito chateada quando isso aconteceu, porque ela levou eu lá e aí os médicos tinham que ficar me segurando, porque eu me esperneava inteira, eu chorava, eu gritava. Eu imagino hoje o quanto me incomoda a luz, como que era quando eu era neném, entendeu? Mas enfim, aí de lá descobriram isso aí, eu já tinha 4 anos de idade, descobriram que tinha mais de 6 graus de miopia. Só que só descobriram a miopia. E falaram que eu tinha astigmatismo, só que eles não conseguiam medir o quanto. E aí tudo bem. Pra quem não sabe, miopia você não enxerga de longe, astigmatismo dá torção nas coisas. Então você não vê nada nítido, as coisas não ficam nítidas, né? Então eu não enxergo de longe e não fico nítido. Só que o grau é tão alto que na verdade eu não enxergo de, tipo, a meio metro de... A última vez que um médico comparou pra mim, eu tinha, sei lá, 28 anos, 27, diz que eu enxergava 100% a meio metro. Eu acho que eu não enxergo a 100% a meio metro, porque existem coisas que eu enxergo a meio metro, existem coisas que eu não enxergo a meio metro. Então, eu não sei te dizer exatamente o quanto eu consigo enxergar sem óculos 100%. Mas, enfim. Aí eu fui crescendo e tal, e aí descobriram que eu tinha uma degeneração na córnea. Teve um médico, gente, médicos, por favor, não façam isso. Isso chega a ser ridículo. Um médico uma vez disse para minha mãe que eu não tinha nada, que o meu problema era porque eu sou filha única, então eu era muito manhosa e aí ele não ia conseguir me examinar e que eu não tinha nada. Tipo, não se faz isso, cara, sério. A pessoa tá contando o que acontece com a criança dela. Você tem que... Mano, você que é médico, cara. Se vira pra examinar a pessoa.
Você é médico e você escolheu ser oftalmologista para criança, não sei se isso existe. Então você tem que ter paciência, você tem que saber fazer. Se você escolheu urologia, você tem que saber cuidar da pessoa que precisa desse médico, sabe? Dá muita raiva quando a gente vai num consultório médico e o médico nem olha pra tua cara, sabe? E eu fico imaginando você com um bebê com um problema que você não consegue resolver, você percebe que sua criança é diferente de todas as outras, aí você leva no médico, o médico me fala isso. Fala, olha, desculpa mãe, eu não vou conseguir te examinar. Era um médico japonês, que geralmente japonês é mais inteligente, né? A gente acha. Mas nesse caso não foi. Um médico japonês virou pra minha mãe e disse exatamente isso. Que eu não tinha nada e que o problema era que eu era muito manhosa, porque eu era filha única. Isso, eu podia até ser isso, entendeu? Mas primeiro eu faço todos os outros exames para saber se não, realmente não tem nada. E eu já tinha 6 graus de miopia, então eu não tinha nada. Como assim não tinha nada? O problema é que mesmo com óculos eu continuava batendo nas coisas, continuava não querendo ir no sol. Eu era uma criança muito tímida, sabe aquelas crianças que se escondem? Tipo, quando vem gente diferente, a pessoa se esconde atrás da mãe. Eu era assim, entendeu? Eu fui assim por muitos anos. E muito provavelmente por causa de ficar com vergonha, porque não enxerga. Eu fico imaginando, tipo, hoje, às vezes eu vejo as pessoas na rua e eu não reconheço. Só que hoje eu sou adulta e eu falo para as pessoas, eu falo, gente, eu não enxergo de longe. Se você me ver na rua, eu não vou te dar oi. Mas se você vier até mim e disser, oi Elisa, e eu te olhar e falar, puta, eu te conheço, aí eu falo oi, entendeu? Se você não estiver perto o suficiente, eu não vou responder também, porque às vezes eu respondo e às vezes a pessoa chamou outro nome, chamou Luísa ou coisa parecida e eu acho que é o meu, entendeu? Enfim. Então, médicos, por favor, não façam isso de coração. Façam o seu trabalho bem feito. Você escolheu ser médico, assim como outra pessoa escolheu ser advogado, outra pessoa escolheu ser professor. Então, você escolheu. Então, faça o seu trabalho direito. Né? Nunca, não desdenha da pessoa que está indo lá precisando de você. Minha mãe precisava de ajuda. Né? Meus pais, na época, não tinham dinheiro para nada. Era tudo contado, era tudo com convênio muito ruim que meu pai tinha da empresa. Então, imagina o trabalho. E eles nunca pouparam esforços de tentar descobrir o que era que eu tinha. Aí, enfim, quando eu comecei a usar óculos, melhorou um pouco, eu fui pra escolinha, comecei a falar, porque antes de eu ir pra escola, minha mãe fala que eu nem falava com outras pessoas, eu só falava em casa. Eu falava as palavras corretas, mas eu só falava em casa, não falava, né, fora de casa. E aí, quando eu fui pra escola, começou a melhorar as coisas. Porém, na época de escola, nem ainda assim eu sofria muito porque eu não enxergava direito, mesmo com óculos e tal. E a minha mãe me levou num outro médico que todo mundo falava que ele era o bambambam da medicina de olho, da medicina ocular, sei lá como é que chama. E aí, a minha mãe me levou. A gente foi lá no consultório dele, eu fico imaginando quanto tempo meus pais ficaram guardando dinheiro pra me levar nesse cara. E aí o cara disse pra minha mãe assim, a mesma coisa que o japonês, só que ele ainda foi um pouco mais grosso, porque além dele falar que eu era muito manhosa, que eu era frescurenta e que eu era filha única, ele ainda disse assim, se a senhora quiser mesmo examinar a sua filha, a senhora vai ter que levá-la para o Hospital das Clínicas, porque ela é o único lugar que eu conheço que as pessoas vão sedar ela e vão examinar. E aí, ele achou que a minha mãe não ia me levar. Só que mamãe levou, porque o Hospital das Clínicas é público, né? Aí ela marcou a consulta para daqui, sei lá, um ano praticamente, né? Porque ela é assim. E eu fui tratada no Hospital das Clínicas dos 4 anos e meio, praticamente, até os 18. E lá no Hospital das Clínicas, quando a minha mãe chegou lá, ó, tá vendo como o mundo dá voltas? Quando minha mãe chegou lá, o médico que chamou me chamou, quem foi? O Belezinha, que meu pai e minha mãe tinham guardado dinheiro para ir no consultório do Belezinha. O Belezinha tinha sido grosso com a minha mãe. Aí a minha mãe, como uma bobaiana e louca que ela é, ela disse assim, desculpa, mas com o senhor ela não vai passar não, porque o senhor achou que eu não ia vir, não é? Aí ele ficou com uma cara de bunda, porque, né, a pessoa falou, ué? Nem sei se lembra, né?
E aí eu comecei a passar com uma doutora que ela era muito fofa, que chama Amarilis. Ela ainda é doutora do Hospital das Clínicas e eu fui lá há pouco tempo atrás pra vê-la. Só pra passar nela e ver se tava tudo bem com o meu olho. E aí ela me examinou e tal. Só que agora ela cuida de outras coisas. Ela cuida mais de velhinhos agora. E foi isso. Então, aí quando eu fui pro Hospital das Clínicas, essa doutora perguntou pra minha mãe se podia me sedar. Ela falou assim, olha, eu não consigo examinar ela. Eu não tô conseguindo, eu posso sedar ela? Aí minha mãe disse assim, faça o que a senhora quiser, desde que a senhora descubra o que ela tem. E aí falou, aí ela me pegou no colo, minha mãe tava operada, eu não sei do que, e ela não podia me pegar no colo. Aí disse que a médica me pegou no colo e saiu correndo pelos corredores do hospital, assim, super rápido, pra ir num lugar e no outro interno, e ela me sedou lá. Mano, eu lembro daquela merda, daquele cheirinho até hoje. Só que não foi só uma vez, por isso que eu lembro, né? Foram várias vezes que me sedaram lá. E aí já descobriu que eu tava quase com 10 de miopia. Tinha muito astigmatismo. Aí descobriu que eu tinha algum defeito na córnea. Que é o que acontece? A minha córnea, imagina uma peneira. É tipo isso, é cheia de buraquinhos a minha córnea. Uma esponja de lava-louça. É cheio de buraquinhos a minha córnea. E aí, esses buraquinhos, o que acontece? A luz passa direto pra cabeça, entendeu? A imagem não se forma devidamente, como deveria, porque, não sei se você sabe, os nossos olhos são como se fosse uma lente. Aí a luz vem, a lente transfere para o cérebro reverte a imagem e você enxerga. Na verdade, quem enxerga é o cérebro, o olho é só a lente da câmera, sacou? Igual o celular, igual a câmera fotográfica. A lente é só por onde entra o feixe de luz que faz a imagem. O resto quem faz é o cérebro. Quem está enxergando, na verdade, é a sua cabeça, não é o seu olho. Mas o seu olho é a ferramenta que seu cérebro usa para enxergar. E aí descobriram que eu tinha esse problema aí e eu não tinha como resolver. Aí a minha médica falou, a gente vai monitorando ela. E aí durante um período muito grande eu fiz várias raspagens, porque eles tentavam tirar essa camada que tinha os buraquinhos para tentar que o olho se refizesse e tal, mas foram estudando de formas e formas e tal. E põe tampão num olho, e põe tampão no outro, todas essas coisas. Tudo que eles conheciam, eles testavam comigo, entendeu? Até que quando eu fiz 15, 14 anos, acho, ela falou que não tinha mais jeito, que o único jeito que ela conhecia que talvez desse certo fosse. Ah, no meio do caminho eu passei com uma outra médica também que chamava Doutora Leda, ela também era uma fofa. Eu não lembro porque, eu era muito pequena, gente, eu não lembro por que eu passei em uma e por que eu passei na outra, mas eu sei que foi isso, eu passei nas duas, era a Doutora Leda e a Doutora Marílias, e as duas cuidaram de mim muito bem enquanto eu estava no Hospital das Clínicas. Aí eu fui lá até, quando eu fiz lá para meus 14 anos, ela chamou a minha mãe e disse que ela achava que era melhor tentar uma outra coisa mais agressiva. E aí ela falou que ia tentar fazer um transplante de córnea. E aí tentou fazer o transplante no meu olho esquerdo. Então, meu olho esquerdo é transplantado, esse aqui. Aqui pra você está ao contrário, eu acho. Então, a minha córnea esquerda é transplantada. O que aconteceu com o transplante? A gente fez o transplante e tal, isso aí eu fiz quando eu já tinha 15 anos, então eu acho que eu fiquei mais de um ano na fila. E aí eu fiz a bendita do transplante. Eu tava com muito medo, eu chorei muito, gente, foi horrível. Um dia eu conto a história. É traumático. Pra mim foi traumático. Pode ser besteira pra outras pessoas, mas pra mim foi traumático porque era meu olho. E é um olho que eu já não enxergava bem, entendeu? Então eles quiseram fazer no que eu já enxergava ruim, já enxergava pior do que o outro para não perder a visão do direito, que o direito eu enxergo melhor. E aí meu olho até ficou um pouquinho mais caidinho assim do que o outro, né? E você vê que até no óculos dá pra ver que é diferente, ó. Ou como fica na câmera o meu olho de um lado e do outro. Por quê? Porque esse aqui tem muito mais grau. Então o rosto fica mais pra dentro do que esses aqui, do que esse outro aqui. Enfim, aí não deu muito certo o transplante. No começo parecia que tinha dado certo, parecia que tava tudo ok. Aí foi tratamento, e colírio, um monte de coisa.
Só que passou um tempo, começou a abrir esses furinhos novamente, na córnea nova. Então aí se descobriu que, tipo, era uma doença que ela degenera e vai degenerando, entendeu? Só que para no momento, porque eu nunca fiquei sem enxergar e não vou ficar sem enxergar, segundo os oftalmologistas. Graças a Deus eu não vou ficar cega. Eu morro de medo disso acontecer, mas parece que isso não vai acontecer. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, chega, eu não quero mais ninguém mexendo em mim, porque pra vocês terem ideia, até exame de pele, exame de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar, que alguém fez para tentar descobrir o que eu tinha no olho, fizeram. Aí quando eu fiz meus 22 anos, eu acho, acho que foi 21 anos, eu conheci um rapaz e ele conheceu uma moça que foi num médico que eu nunca tinha ido e que é o bambambam bam, bam da oftalmologia, só que é um cara diferente, ele tem outra vertente, entendeu? Porque quando eu fiz 18, eu falei pra minha mãe, chega, eu não quero mais ir em médico nenhum. Eu só vou fazer acompanhamento uma vez por ano pra ver se tá do jeito que tava antes. E é isso aí, eu não quero mais ir em médico, não quero mais que me fuça, não quero mais que me vira, não tenta mais descobrir o que é isso, chega, acabou, não quero mais. Já passei por muito perrengue, deixa do jeito que tá, eu já sei. Quando eu fiz 18 também, eu fui considerada PCD. A médica chamou minha mãe e falou que eu era PCD, que eu era considerada deficiente visual. E eu não gostei de receber essa notícia nem um pouco, porque para mim eu era normal. Mesmo com problemas para enxergar, eu achava que o PCD tinha que ser totalmente cego, entendeu? E aí me chocou porque eu vi o quanto eu não enxergo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas para conseguir as coisas do governo, tipo assim, eu não tenho muitos benefícios. A única coisa que eu consegui foi uma carta para ser contratada como PCD nas empresas onde eu for trabalhar e consegui o cartão de ônibus de São Paulo. E se eu quisesse fazer o intermunicipal, eu também poderia fazer. Por quê? Porque eu não posso usar carro. De jeito nenhum, eu não posso pegar um carro e sair dirigindo. Então, se eu não posso dirigir um carro, eu sou obrigada a pegar a condução pública. Então, se eu sou obrigada a pegar a condução pública, o governo ele libera para você as passagens de ônibus para você não pagar. Ônibus, metrô, trem, enfim. E aí isso eu fiz. Mas eu não tenho aquele salário, nada dessas coisas. Também nem quero. Deixa eu trabalhar, que eu ganho meu dinheiro e tá tudo certo. E, bom, enfim. Mas esse negócio de ônibus, no final das contas, não ajuda muito, sabia? Porque eu fiquei um tempo desempregado. Se eu tivesse ficado sem ônibus, eu ia ficar, tipo, nem poder vender minhas tralhas, que eu vendo por aí de vez em quando. Aí, isso aí eu conto outro dia. Aí, o que aconteceu? Quando eu fiz os 18, a médica chamou minha mãe e disse que eu era PCD, que não podia, não tinha mais o que fazer e tal. Aí eu falei, chega, não quero mais ir em médico. Eu até perguntei se de repente eu podia tirar carta, a louca, né? Eu sabia que não, eu sabia que a resposta era não, mas sabe quando você vai? Ah, vai que, né? Vai que inventaram alguma coisa. Aí, o que aconteceu? Eu não fui em médico mais nenhum durante muito tempo, porque eu era tratada direto, né? A cada 6 meses eu tava no médico. E aí eu peguei e falei, vou dar uma pausa nisso. Aí eu conheci meu ex-namorado, e ele conheceu uma menina que tinha ido nesse tal médico aí. E aí ele ficou insistindo pra mim. Ele falou assim, Elisa, não custa nada, vai lá ver. Quem sabe ele tenha descoberto alguma outra coisa, sei lá. E aí eu fui. De tanta insistência, eu falei com a minha mãe, falei com meu pai, falei, o que vocês acham? Aí vamos lá, vamos. O nome do médico é Dr. Tadeu Civintal. Ele tem um instituto aqui em São Paulo. A última vez que eu fui lá, tava na Brigadeiro. E perto da Brigadeiro Luiz Antônio. Agora eu não sei mais se tá lá, tá? Porque faz um bom tempo que eu não vou. Porque a consulta dele é muito cara. E, enfim, no meio do caminho eu fiquei desempregada, tudo deu uns rolos na minha casa. E eu acabei que não fui mais lá. Porque alguns dos tratamentos dele não foram pra frente, enfim. E aí, o que ele descobriu, na verdade, é que eu tenho problema nos nervos ópticos do olho. O que significa isso? Numa língua que a gente entende, porque quando ele me explicou, caguei, não entendi nada. Mas aí eu falei pra ele, moço, não tô entendendo.
Aí ele foi super fofo, era um senhorzinho, gente, a coisa mais linda. Eu adoro ele. Ele me explicou que é assim, sabe a nossa pele? Por exemplo, se você tá assim com a mão, né? Alguém bateu aqui, você sente. E você sente porque existem nervos aqui, que são ligações elétricas, que mandam lá pro seu cérebro que alguma coisa está te batendo. Os olhos de todo mundo têm nervos, né, dentro da cabeça, ali no globo ocular, que mandam informação. Os meus nervos ópticos, por causa dessa luz entrar tão forte, etc., eles ficam, ao invés deles ficarem assim, eles ficam todos assim, rígidos. E o que acontece quando fica rígido? Eles não alimentam o suficiente a córnea e os olhos para que, com minerais e o que mais tiver, sangue, sei lá. E aí, o que acontece? Abre essas feridinhas na minha córnea. E aí ele falou assim, vamos tentar um tratamento. Ele perguntou para mim assim, Elisa, eu quero saber se o seu sonho é não usar mais óculos, que você não precisa mais de óculos, ou se você só quer enxergar melhor, ou se você só quer que essa luz não te incomode tanto. Eu falei assim, doutor, eu quero o melhor. O que me satisfaria já seria realmente ficar sem incômodo de luz, porque isso é a coisa que mais me incomoda. Usar óculos, para mim, já faz parte da minha vida, e eu não ligo de usar, entendeu? Aliás, hoje em dia eu tenho uns óculos maravilhosos, né? Se eu pudesse, tinha um de cada. Só não pode porque, né? Mas, e aí ele falou assim, tá bom, então isso a gente vai tentar resolver. Aí ele começou um tratamento com um remédio que era extremamente forte. E aí me dava umas leseiras, assim, eu ficava meio drogada com aquele remédio. Por quê? Era um remédio para uma outra doença, que é a epilepsia. Só que um dos propósitos, não, um dos propósitos não. Uma das reações de quem tomava aquele remédio para epilepsia era que a pessoa ficava com menos fotofobia, que os olhos ficavam mais abertos, a pupila ficava mais receptiva. E ele falou, vamos testar. E começou a testar. E em 3 meses deu um resultado diferente. Falava, nossa, caramba, eu tô conseguindo olhar para lugares que eu não conseguia olhar, tipo a janela direta. Depois, quando eu voltei lá de novo, ele falou assim, a gente vai tentar mais uma outra coisa, que é um colírio. Que o colírio se chama... sabe o que eu esqueci? Soro autólogo. O que faz esse colírio? Ele faz se cicatrizar as coisas. Como é que era feito o colírio? Eu ia no laboratório, tirava sangue, fazia tipo um exame de sangue. Aí eles colocavam o meu sangue numa máquina centrífuga e tiravam uma parte que era o tal do soro autólogo. E enfiava no frasquinho e dava para usar durante 30 dias. Gente, isso foi a coisa que mais melhorou minha visão. Até que a Anvisa foi e resolveu pegar no pé de todos os laboratórios e agora nenhum laboratório mais faz isso. Se existe algum laboratório no Brasil que faz essa birosca desse soro, por favor, me avisa. Porque faz anos que eu tô sem usar e eu sinto que faz muita diferença. Com o tempo, durante alguns anos que eu fiquei indo lá, o que aconteceu? Desculpa, gente, eu estava uma paradinha na história, porque eu fui lá buscar um negócio que minha mãe emprestou pra vizinha. Então, aí o sorotólogo foi a única coisa que mais resolveu. E se alguém descobrir algum lugar que tem, por favor, me avisa, porque eu vou lá. Pode ser na Conchinchina, a gente não jeito. Porque foi a melhor coisa que aconteceu, eu acho. Foi o melhor teste que deu certo comigo. Infelizmente, a Anvisa... eu liguei na Anvisa para reclamar, claro, porque eu sou dessas. Mas a Anvisa me explicou que eles não proibiram a produção, mas eles colocaram normas para a produção. E as normas... Aí eu liguei para os laboratórios e falei, olha, então, eu liguei na Anvisa e a Anvisa falou que
né, que não proibiu. Por que vocês não estão fazendo? Aí as pessoas me respondiam nos laboratórios o seguinte: é porque as normas que eles impuseram são impossíveis da gente cumprir. E aí o remédio vai ficar muito caro. Então a gente não vai mais fazer. Então, tipo, se eu pagava R$100 em cada frasco. Era caro já, né? Era bem caro. Eu comecei pagando R$50. E a última vez que eu comprei, acho que foi R$120. Um vidro. Mas era o que melhorava pra mim. Então, a gente paga, né? A gente se esforça e paga. Mas, enfim. Um vidrinho que dura um mês, né? Aí, o que a gente fazer o quê? A gente faz e se vira, né? Porque é uma coisa que realmente melhora. Eu acho que foi o tratamento até hoje que deu quase que, tipo, 70% de satisfação, sabe? Comigo. Nenhum outro colírio me dava aquele conforto, nenhum outro colírio resolvia meu problema, nenhum outro colírio cicatrizava minha córnea. E com o passar dos anos, você ia fazendo fundo de olho de novo. Fundo de olho é um exame. Aquele que você coloca o queixo aqui, um espelhinho aqui, e aí tem a luz azul, luz branca, luz amarela, e o cara olha lá dentro do seu olho. Mano, eu imagino, é horrível pra mim fazer isso hoje, mas eu tenho paciência, né? E eu sou adulta e eu sei que tem que fazer, mas eu fico imaginando quando eu era criança pequena, quando eu tinha lá 2, 3 anos e alguém me obrigava a fazer aquilo, 5, 6, até uns 6 anos, eu acho que é. Por isso que me sedaram tanto. É horrível pra mim fazer aquilo. Se você é normal, enxerga tudo bem, não tem nenhum problema de visão, dê graças a Deus, porque aquilo pra mim eu saio depressiva do médico toda vez que tem que fazer aquilo. Mas eu sei que tem que fazer, eu sei que é bom pra mim, eu sei que é pra saber se tá tudo bem, e tá tudo certo. Enfim, aí passou um tempo, eu não fui mais nesse médico, porque o último tratamento acabou que não pude mais fazer esse colírio, eu não fiquei mais tendo tratamento nenhum. Ele me deu uns outros colírios pra ir usando, pra molhar a córnea, pra molhar o olho e tal, pra hidratar. E hoje eu uso um Optívio D, que chama, que é um colírio que não tem conservantes e ele é muito bom também, dá um super conforto, mas ele não sara, entendeu? Tipo, ele molha meu olho, é isso aí. Eu gosto bastante, mas não é uma coisa que resolve, entendeu? É um paliativo total, assim, é só pra eu me sentir confortável. Aí, eu falei que a história era longa, senta aí. Aí, quando eu parei de ir no médico lá no fim, quando eu tava indo ainda, ele falou de um tal de lente de placenta que ele ia testar, mas aí no fim das contas desistiram. Eu acho que talvez não seja a melhor opção e acabou que não foi mais. Aí, depois de anos, eu parei, né, de ir no médico e tal. E eu falei, vou voltar lá só de vez em quando. Só que como a consulta é muito cara, acabou que eu fiquei bastante tempo sem ir mesmo. Eu preciso voltar lá pra fazer os exames de rotina, pra ver se tá tudo bem, se piorou, se melhorou, como é que tá, né? Aí o que aconteceu? No ano retrasado, eu acho, 2019, 2018, eu acho. Se eu não me engano, foi alguém da minha família que passou um vídeo do YouTube num grupo da família, pra minha mãe, ou pra mim, sobre um hospital, que é um hospital dos olhos de Belo Horizonte, que eles estavam fazendo um teste com uma lente de óculos, que é essa daqui, vou mostrar pra você. Ó, eu tenho esses dois óculos, esse aqui que é pra usar de dia. Na câmera ele fica quase branco, mas ele é meio cinza mesmo. E esse aqui que é pra usar no sol. Esse eu amo demais. Demais, demais. Ele até a haste aqui é muito confortável, eu adoro esse óculos. O cinza, eu já não gosto muito, porque ele é muito pesado. Ele ficou extremamente pesado. E ele, por causa não sei se você consegue ver a largura da lente. E essa lente não é como essas levinhas assim. Essa aqui é tipo acrílico, né? Leve, não sei o que. Essa daqui é um peso, mas é um peso que dá uma dor na orelha. Mas é super confortável a visão com ela. No começo deu uns problemas, eu tive que mandar de volta para arrumar e tal, porque tava cortando minha bochecha, de tão pesado que ele ficou e tão grosso aqui, tava cortando minha bochecha aqui. E essa daqui tava arranhando.
Aí uma ficava um cortezinho e a outra ficava arranhada. Eu falava, meu, você fica com óculos o dia inteiro, um lado arranhando e outro lado machucando mesmo, não dá pra ficar, né, mano? E bom, enfim, esse daqui é meu óculos que eu uso normalmente. Esse ele é super confortável de enxergar, só que é o que eu falei, ele é muito pesado, então às vezes machuca a orelha e machuca aqui se eu ficar com ele o dia inteiro. Não corta mais, mas incomoda, porque eles arredondaram as pontas e tal. Eu comprei isso aqui, ó, na Shopee, uma loja chinesa. Ele melhorou um pouco o peso do óculos pra minha orelha, então não machuca tanto aqui atrás. Mas com esse negócio da máscara, gente, não dá. E esse aqui é o escuro, né, de sol. Que esse eu amo de paixão. Deixar eu fico com ele o dia inteiro. Primeiro que eu acho ele mais bonito, visualmente mais bonito. E segundo que ele é super confortável mesmo. Eu acho que é porque eu escolhi a armação muito mais grossa. Apesar da lente ser tão grossa quanto a outra, é igual, né? A mesma coisa. Ela... E como a armação é mais grossa, ela fica mais confortável no rosto. O que acontece com essas lentes? Esse aqui foi um estudo que teve lá nos Estados Unidos, que uma médica foi para lá e você vê que ela é reta. Ela é toda reta, ela é diferente mesmo. Eu não sei o material dessa lente, tá? Não me lembro. Mas o que acontece? Lá nos Estados Unidos, o pessoal treina, o pessoal do exército treina para atirar para guerra. E aí eles começaram a perceber que o cara, ele ia lá, fazia o teste de visão no laboratório, dava tudo certo. Tava enxergando as letrinhas lá, tava enxergando o número, 100% de visão. Aí quando ele ia para o avião para atirar num deserto, por exemplo, ele não conseguia. E eles começaram a estudar por que tinha gente que conseguia no deserto, mas não conseguia na neve. Tinha gente que conseguia em terra, conseguia acertar a arma em terra normal, mas não conseguia do avião, só que tinha 100% de visão. E eles descobriram que os olhos de cada um, essa parte é bem interessante, que os olhos de cada um refletem a luz diferente, as cores de luz diferentes. E então eles criaram um vidro para frente do avião caça, que ele é diferente do vidro comum, para que o piloto ele consiga enxergar de fato onde ele está indo, onde ele tem que atirar, etc. E aí, essa cientista resolveu trazer isso para os óculos das pessoas que têm problema de visão, que têm fotofobia, que têm problema com cores, e etc. E aí eles têm vários tipos de óculos, vários tipos de lentes. Ela tinha uma caixa enorme, assim, com várias lentes de cores diferentes. E para testar, ela me colocou na janela lá e começou a colocar na minha frente para segurar os óculos. Até que chegou essa daqui, que eu consegui olhar para fora sem apertar o olho assim. Gente, eu chorei de emoção. Foi muito emocionante, de verdade, porque pensa uma pessoa que sempre para olhar para o céu, não que eu nunca tenha visto o céu, não é isso. É que eu nunca vi do jeito que eu vi, entendeu? Então, foi muito, muito bom. E aí depois ela pegou e me deu esse aqui, que era melhor, que eu olhava até para claridade mesmo e conseguia enxergar sem me esforçar tanto. Não é que você não se esforça, por quê? Porque entra a luz por aqui, entra a luz por cima, entra a luz por baixo, né? Enfim, não tem como fazer um negócio 100%, só se ficasse assim, né? Um óculos de nadador. Mas como não é assim, até porque você perde a visão lateral, né? Se fizer óculos dessa maneira. Então, esse foi o jeito e, sério, foi muito legal. E, bom, essa é a minha história. Hoje em dia faz um tempo que eu não vou nos médicos e tal. Eu preciso voltar. Desde esse último hospital que eu fui, fiz esses óculos. Eu não fui mais em oftalmologista, isso fazem 3 anos. Eu preciso mesmo voltar para ver como é que tá. E é isso, mas se eu voltar, eu não vou voltar lá em Belo Horizonte, né? Eu vou voltar
no daqui de São Paulo. O de Belo Horizonte ficou de dar resposta, se encontrava alguma outra solução, alguma outra coisa. Eles fizeram bilhões de testes comigo. Tipo, a gente passou 3 dias no hospital, passando lá, tipo, 5, 6 horas dentro do hospital. Gente, tem um bicho aqui, vocês estão vendo? A gente passou 5, 6 horas lá dentro do hospital todos os dias, fazendo bilhões de testes diferentes. Eu nunca fiz tanto teste na minha vida de visão de uma vez, tipo, uma pancada só assim. Teve desconfortáveis, teve confortáveis, mas foi uma experiência diferente, foi legal. Se você gostou, deixa seu like, eu vou tentar colocar vídeo pelo menos uma vez por semana para vocês. Eu sempre vou contar coisas, causas, o que acontece, pessoas míopes, como é que funciona, como é que é a vida, para você que não é míope entender a gente. E para você que é míope se sentir acolhido, né? Porque, mano, um monte de gente tem problema de visão, sacou? Eu tive um médico que me passou o colírio sorautólogo, ele falou pra mim, Elisa, tipo, 80% da população tem problema de visão, você não é a única, entendeu? Então, só que o meu é um pouquinho diferente, mas não é nada que fala, nossa, eu vou morrer, né? Eu já tive amigo cego, né? Cego mesmo, não enxerga nada, e vive, faz suas coisas, claro que com dificuldades que outras pessoas não têm, mas, gente, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é de uma maneira, não importa se tem deficiência ou não, a gente consegue, né, viver e tal. É diferente das pessoas que são totalmente dependentes de outra pessoa para sobreviver, quem tem problema de visão, ou quem é cego, tipo, que eu acho que é o máximo, né, de problema de visão que pode ter, você não enxerga nada. A gente consegue se virar, entendeu? Não é um problema no cérebro que te impede de motor, impede tudo, não é isso, né? É a visão. Então, não se sinta mal por ter que usar óculos, não se sinta feio por ter que usar óculos. Hoje tem óculos de todos os jeitos, maneiras, cores, o que você achar que fica mais legal. Enfim. E você que não é míope, para de mostrar as coisas pra gente longe, porque não, a gente não tá vendo, entendeu? A gente não tá vendo. Vê se você entende. Fala, nossa, olha aquele pássaro que maravilhoso. O míope vai te responder, nossa, é mesmo, mas a gente não tá vendo. É porque a gente já tá de saco cheio de vocês mostrando as coisas. No meu caso, o óculos não resolve 100%. Eu não sei se existe um caso que o óculos resolve 100%. Eu acho que pessoas que têm 2 graus, 4 graus, coisas assim, talvez resolva, né? Mas quem tem muito grau, normalmente o óculos não é 100%, entendeu? O óculos, ele ajuda, mas ele não resolve a vida, tipo, pra você enxergar tudo. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você gostou mais ainda, compartilha. Se você gostou muito, 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 se inscreve aí no canal, que vai ter sempre vídeo novo pra você. Beijo, tchau!